Ó Santíssima, Mãe amada e bendita, somos teus filhos errantes, andarilhos passageiros, peregrinos limitados na carne e no sangue. Vez ou outra, por invigilância nossa, perdemo-nos no mar infinito de dor e de lágrimas, indo e vindo, de lá para cá, sem rumo, sem direção. Pedimos, amada, envolve-nos em tua proteção, incentive-nos os passos, direcione a nossa vida, pois somos espíritos desejosos de crescer e evoluir, mas ainda diminutos e falhos. Inspire-nos o pensamento, indique-nos o melhor caminho para chegar em teus braços. Ó Maria, doce mãe de todos nós, acolhei-nos em tua seara. Cubra-nos com teu manto radiante de luz e esplendor. Dai-nos força diante das atribulações da vida, sabedoria nas escolhas, ternura na alma, confiança, coragem, esperança e fé. Ó delicada Senhora, plenifica-nos de ti, abençoa-nos com teu olhar de afeto, adoça-nos os sentimentos, as intenções, alumia os nossos pensamentos, os nossos corações, a nossa existência. Se conosco, Altíssima, agora e sempre. Amor e fé. Quando te vejas, coração amigo, sobre o clima violento das crises de tristeza e sofrimento, não te deixes vencer. Nos momentos de sombra ou de perigo, mantém-te na esperança em que te elevas. Cada noite, conquanto envolta em trevas, é o prelúdio de novo amanhecer. Procura meditar e ver mais longe o apoio natural em que te escudas. É tecido no amor de forças mudas, desde os astros ao chão. A terra não discute, o sol não fala nada, te pede a vida, a floresta opulenta e a riqueza do ar que te alimenta, dá-se de todo sem reclamação. A flor que te perfuma é silêncio e beleza. A fonte não opina, apenas canta. Não tem forma verbal, a força agreste, e senta que assimilas do mar. As bênçãos que te cercam dia a dia, proteção, segurança, alegria e defesa, nascem da natureza. Fonte viva de amor que não cessa de amar. Trabalha, regozija-te e perdoa, ampara sem cobrança e auxilia a qualquer um. Não saiba a mão esquerda o que a direita der. Esta é a lição de Cristo, ante crentes e ateus. Não temas caminhar, serve e prossegue. Resguarda-te na fé, alta e sublime. Segue fazendo bem, nada te desanime, porque trazes contigo
a presença de Deus. Amados irmãos, nos reunimos mais uma vez em prece com Jesus, que segue conosco, e toda a equipe espiritual da Sociedade Espírita Paz e Luz, como mentor Dr. Prado. E que assim seja. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse: "Bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus", não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa. Mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como um militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia à luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso algumas vezes mais coragem do que num combate sangrento. Porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros em um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Boa noite a todos. Hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 5, Bem e Mal Sofrer. Ou seja, baseado no nosso livre-arbítrio, graças a Deus, temos a liberdade de, diante das dificuldades, tomarmos a decisão se iremos enfrentá-la com coragem, com sabedoria, com fé, com esperança, ou simplesmente
nos entregando ao sofrimento, às dores profundas, à desesperança, à depressão, aqueles sentimentos contrários ao nosso progresso, à nossa evolução e à nossa possibilidade de evoluirmos, né, para lugares melhores. Quando o nosso espírito sair dessa caminhada, né, poder galgar esferas mais avançadas, com mais progresso, com mais evolução. Mas vai depender completamente de nós, de colocar em prática aquilo que vem para nós como conhecimento, né? Que deveria, em princípio, fortalecer a nossa fé, a nossa esperança no momento seguinte. Quando buscamos o conhecimento, esse conhecimento, em princípio, é para nos transformar, né? Não é por acaso que tem aquele dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, vai nos libertando dos nossos erros, vai nos libertando dos nossos sentimentos incorretos, vai nos libertando do desconhecimento, né? E vai nos proporcionando possibilidades, forças, energias que vão nos auxiliar certamente nessa caminhada, por mais difícil que seja. No momento que nós tivermos fé no futuro, fé em Deus, crendo certamente que tudo que vem a nós tem um motivo e uma razão justa e necessária, certamente iremos vivenciar, né, a cada momento da nossa caminhada, uma visão mais amorosa, uma visão mais esperançosa, né, uma visão exemplar, né, para que as pessoas que nos observem percebam que nós estamos caminhando com fé, com coragem, com o desejo, né, que o dia de amanhã possa se tornar melhor. Mas para isso temos que trabalhar, né? De que maneira? Praticando bem, praticando a nossa fé, praticando a caridade, fazendo a nossa parte, mostrando que realmente nós acreditamos que o amanhã existirá, né? Independente daquilo que acreditemos ou não. Mas o progresso faz parte e esse progresso passa pelo bem ou esse mal sofrer, né? Quanto mais resignados nós estivermos diante daquilo que vem a nós, certamente enfrentaremos com mais coragem, com mais compreensão, com mais entendimento e servindo de exemplo para aquelas pessoas que ainda não conseguem, né, perceber a presença de Deus, que existe um Deus acima de todos nós que nos criou, que nos ama e que quer o melhor para nós e que nada acontece por acaso, né? Pensando dessa maneira, eu acho que já vai nos facilitar o enfrentamento das nossas dificuldades futuras. Porque se olharmos para trás, certamente veremos vários momentos difíceis, né, aos quais passamos e que hoje estamos aqui, talvez numa situação um pouco melhor, né, mas com fé e com coragem passamos. E no presente e no futuro, certamente é a mesma coisa. As adversidades virão, né? As tempestades virão. E vai depender de cada um como nós vamos interpretar, né? Como vamos superar essas dificuldades. Mas com fé e com coragem, certamente conseguiremos. Tá bom? Uma boa noite a todos e que assim seja. Lado de luz. As provas na Terra apresentam sempre o lado de luz, que são mensageiras. Meditemos na significação oculta dos problemas com que somos defrontados no mundo e saibamos aproveitar, enquanto o plano físico, a nossa abençoada escola de elevação. Emmanuel, que assim seja. Surge aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio.
alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto o pássaro no alçapão. E, justificando a assertiva, mencionam a junção compulsória do espírito ao veículo carnal, os constrangimentos da parentela, as convenções sociais, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea, as imposições do trabalho e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre, esquecendo-se de que não há escola sem disciplina. Estudemos os princípios da reencarnação na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus, e perceberemos que mesmo encarcerados agora em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para nossa emancipação integral desde hoje. Uma boa noite a todos. Pergunta 843. O homem tem livre-arbítrio dos seus atos? Resposta. Visto que ele tem liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Pergunta 844. O homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? Resposta. Há liberdade de agir desde que haja liberdade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. A criança, tendo pensamentos relacionados com as necessidades da sua idade, aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Boa noite, amigos. Com a conquista do raciocínio, o homem adquiriu o livre-arbítrio, ou a faculdade de escolher por si mesmo o caminho a seguir. Na segunda parte do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, no dia 12 de junho de 1856, Kardec conversa com o Espírito Verdade, quando fica ciente da missão que teria pela frente. Separamos um pequeno trecho dessa conversa. Kardec falando: certamente não tenho nenhuma vontade de me gabar de uma missão na qual creio apenas eu mesmo. Se estou destinado a servir de instrumento para os objetivos da providência, que ela disponha de mim. Mas, nesse caso, reclamo a vossa assistência e a dos bons espíritos para me ajudarem e me sustentarem na tarefa. E o Espírito Verdade fala: a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de tua parte não fizeres o que é necessário. Tens o teu livre-arbítrio, cabe a ti usá-lo, como entendes. Nenhum homem está constrangido a fazer fatalmente uma coisa. E a conversa continua. Sugerimos que aqueles que quiserem saber mais sobre essa conversa, busquem na obra. É uma conversa linda e edificante. Muito bem. Com essa liberdade, Deus nos dá a oportunidade de edificar o nosso próprio progresso. Então, somos os construtores da nossa própria felicidade ou do nosso sofrimento. Nas muitas encarnações que já vivemos, pouco a pouco vamos progredindo.
mas cometemos erros que precisamos reparar. Só que tem uma coisa: nessa atual existência também cometemos erros, e todos vão se somando, assim como aquilo que fazemos de bom. Ouvimos muito uma frase: eu sou assim mesmo, não posso fazer nada. Só que todos os dias podemos recomeçar. É possível. É um grande desafio. Ainda não conseguimos encarar a dor como um recurso terapêutico. O Dr. Alberto Almeida, expositor espírita do estado do Pará, sempre frisa nas suas palestras, num jeito muito bem-humorado: bateu, doeu, leva que é teu. Numa tentativa de nos darmos conta que podemos levar com mais leveza, para a melhor aceitação das situações, porque então, depois do primeiro momento, quando a dor se apresenta, a aceitação já é um primeiro passo para a busca de soluções. É então que devemos lembrar da fala do Espírito Verdade para Kardec: não existe uma receita, porque depende da nossa vontade, numa luta diária e íntima, lembrando da lei de ação e reação, porque a vida responde. Emmanuel nos fala: praticamos atos cujos reflexos nos atingem de imediato, imobilizando outros cujos efeitos nos alcançarão no campo do grande futuro. Sem o livre-arbítrio, seríamos apenas máquinas irresponsáveis, sem culpa pelos erros cometidos ou méritos pelas conquistas realizadas. E de acordo com a sabedoria divina, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, o que significa que somos livres para vivermos do jeito que quisermos, mas não podemos jamais escapar dos efeitos causados pelos nossos atos. Felicidade, portanto, não é ausência de dor, mas a perfeita compreensão da sua finalidade. Joana de Ângeles nos fala: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. É difícil o bem sofrer que o Evangelho nos aponta. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Então, todas as dores ou todos os méritos derivam de uma causa, e se Deus é justa é essa causa. Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, não se referia, de modo geral, aos que sofrem, porque todos que se encontram na Terra sofrem. Nosso planeta é de provas e expiações. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem nos conduzir à nossa melhoria. E a nós é indispensável valorizar o conhecimento da doutrina espírita, compreendendo com discernimento que só colhemos o que plantamos, e que com as fontes do Evangelho, em clima de serenidade, respeito e amor, podemos sublimar o sofrimento, agradecidos pela oportunidade de reparação. A fé, o apelo aos céus pela oração, o conhecimento são medicamentos importantíssimos e infalíveis a todas as dores em nossa trajetória. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pensemos bem antes de agir. Façamos bom uso da nossa liberdade. E pensemos sobre isso. Que Deus nos abençoe. A vida não é um mar de rosas, eu sei. Bendito sois
quando Deus testar vossa fé. Diante da dor, quem pode julgar o que dói mais? Quem sofreu mais? A perda do emprego, o carro que estragou e não tem conserto, e era o seu sustento. Não ter onde morar porque não consegue o aluguel pagar. Seu único sapato velho furou. A velha roupa que se rasgou. A panela vazia, a falta de pão. Mas o que dói mesmo é que a harmonia se foi e a família vive a brigar. Se teu teto é as estrelas, o que ainda faltar? Se foste humilhado, acusado, desonrado, e o sentido da vida se foi, se num momento de extremo desespero da vida fugisse, ó que dor, pois então descobriste que isto é impossível, que a vida continua, seja lá onde for, só que agora com mais dor. Quando a saúde se vai, e no momento supremo que a medicina nada mais pode fazer, e não houve tempo para despedida nem funeral. Quem entende vossa dor, vosso sofrimento? Eu só posso dizer que lamento e por ti oro e suplico a Deus, a Jesus Cristo e os anjos do céu vêm junto rezar. Os espíritos de luz vêm em socorro e a própria Maria de Nazaré vem nos abençoar. E assim, com esta prece, que o alívio chegue a cada coração, envolto em paz, e o amor de Deus envolvendo a todos. Que assim seja, paz e luz. Que a saúde e a cura envolvam cada coração que está em desespero. E a fé seja a nossa fortaleza e nos ampare sempre. Que assim seja. Era uma tarde de outono. Em meio ao burburinho do cotidiano, uma jovem buscava organizar seus pensamentos para então tranquilizar a mente e conseguir trabalhar. Mas era tão difícil. Por mais que buscasse organizar suas ideias, em poucos instantes, seus pensamentos vagavam entre lembranças e aflições. Desconcentrava-se e afligia-se. Sentia vontade de sair correndo para longe. No entanto, sabia que seu desconforto nada tinha a ver com seu trabalho. Além disso, não seria um lugar qualquer que lhe devolveria a serenidade perdida. Era nisso que pensava quando olhou pela janela. Nuvens espessas e escuras escondiam o sol. As montanhas próximas pareciam ter sido engolidas pela densa névoa. A luminosidade do dia dava lugar à
certeza da tempestade que não tardaria a cair. Sentiu seu coração ainda mais pesado. Era como se o seu estado de espírito estivesse representado pelo cenário emoldurado na janela. Quando as primeiras gotas da chuva começaram a escorrer pela vidraça, ela sentiu-se mais feliz. O desejo de chorar só foi contido pela presença dos colegas de trabalho, alheios à sua dor. Baixou novamente os olhos na tentativa de retomar o trabalho, quando encontrou entre seus pertences um papelzinho impresso. Era uma dessas curtas mensagens que se acham dentro dos chamados biscoitinhos da sorte. Era singelo, mas preciso. Depois da tempestade vem a bonança. Reencontrar naquele momento, quando a chuva caía pesada, o bilhetinho que recebera, por acaso, dias antes, parecia-lhe mais do que uma simples coincidência. Afinal, sentia-se em meio a uma tempestade. Problemas sérios invadiam sua vida. Era como se uma enxurrada estivesse arrastando para longe sua paz e sua felicidade. Olhou novamente para o pequeno papel e o releu no instante seguinte. Olhou para fora, pensou: para Deus nada é impossível. Cobriu o rosto com as mãos e fez uma breve, mas sincera prece, rogando ao Pai força e coragem para prosseguir. Sentiu-se mais leve e acabou sendo envolvida sutilmente pelo trabalho. O telefone tocou, pessoas a chamaram para resolver questões profissionais e assim foi. Sem que a percebesse, seus problemas pessoais cederam lugar à concentração no trabalho que há pouco lhe faltava. Os minutos foram seguidos pelas horas. Quando no final da tarde ela voltou seus olhos para fora, não pôde conter o espanto. A chuva havia parado e o cenário era muito diferente. O céu, banhado por intensa luz do sol, não tinha nuvens. As montanhas, antes ocultas pela neblina, agora tinham seus contornos bem definidos. Naquele momento, uma colega aproximou-se e disse-lhe: quem diria, não? Depois da chuva que caiu no começo da tarde, um final de dia ensolarado como este. E completou sorrindo: para Deus, nada é impossível. A jovem, sentindo-se o ânimo renovado, sorriu e pensou: realmente, para Deus tudo é possível. O amor de Deus é uma presença constante na vida de cada um de nós, elevados pela alegria ou arrasados pelo sofrimento. Por vezes esquecemos-nos disso. No entanto, em momento algum ele nos esquece ou abandona.
Senhor Jesus, nesse momento da frutificação da água, que todos, ó Pai, que estão participando nesse momento, coloque seu recipiente, suas jarras d'água e mentalizem a presença de Jesus com as mãos sobre essa água, se derramando todos os remédios, a frutificação, as energias positivas, curadoras, para que todos, Senhor Jesus, que tomarem dessa água possam ser beneficiados, ó Pai, por esses fluidos benéficos, confiando sempre, Senhor, na espiritualidade maior, na fé de cada um, no Evangelho de Jesus e na bondade que não cessa nunca de se derramar sobre todos nós. Em nome de Deus, Jesus e a espiritualidade maior, tenhamos fé que todos vamos receber através dessa água, conforme as nossas necessidades, os remédios, a frutificação. Assim seja. Nossos caricaturistas, em casa de Dona Naná, proprietária do Hotel Diniz, o Chico chegou para consolá-la, em virtude de estar passando por provas dolorosas, e para lhe dar resultado auspicioso de uma sessão que fizera, na qual recebera um expressivo esclarecimento para aquela irmã. O Chico, orientado pelos seus amigos de mais alto, à frente de seu abnegado guia, ajuda, passa, ampara, em silêncio, colabora com todos, sem ferir e sem magoar, deixando com a cara irmã, mãe extremosa e leal, servidora do Cristo, uma réstia de luz, uma palavra de bom ânimo. Partiu conosco para a fazenda. No caminho, revelou-nos suas observações, suas inquietações. Ora que vivemos. Na sessão feita a benefício de irmãos desencarnados, aparecem-lhe espíritos turbulentos, insensíveis aos sofrimentos alheios, e que, formando legiões, agem aqui e ali, neste e naquele lar, agravando-lhe as provas. Precisamos orar por eles, disse Chico, e, se possível, amá-los com sinceridade. Quando em contato conosco, precisamos auxiliá-los, oferecendo-lhes nossa ajuda. Não sabe o que fazem. Moços, na flor da idade, instrumentais, mediúnicos, incontroláveis, sem convicções sinceras em matéria de fé. Vivem por aí, presos aos seus interesses, atarantados, atristando os corações maternos, tornando-se vítimas fáceis daqueles espíritos. Lembramos ao Chico o caso dos caricaturistas, retratados nesses espíritos que aumentam os nossos defeitos de forma tal que, quando com e por eles falimos, ficamos de tal forma derrotados, sentindo nossos defeitos, que nos propomos a corrigir-nos incontinentemente. Chico sorriu, objetou-nos, mas precisamos amar a esses caricaturistas, desejar-lhes todo o bem possível para neutralizar-lhes todo o mal e os encaminharmos ao bem. Um favor que fazemos a um parente encarnado constitui já o motivo para lhes fazer parar os golpes contra nós e despertar-lhes um pouco de carinho em nosso benefício. Ajudamo-los com as nossas orações, auxiliemo-los com nossos pensamentos de amor, ensinemo-los
com nossas boas ações e Jesus finalizará o nosso começo. Deus Pai, bom e justo, somos gratos pela tua bondade e misericórdia, que é justiça, e tudo sabe e tudo vê. Que o Evangelho do Cristo seja sempre fonte de inspiração e sabedoria para que possamos viver em paz, com fé e perseverança, confiantes na tua justiça, que nunca falha e não nos abandona. Que os Espíritos de luz derramem sobre todos nós os bálsamos consoladores, assim renovando a nossa fé e esperança. E assim damos por encerrado os trabalhos desta noite. Que assim seja, graças a Deus.